O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lincitec. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. A gente fala já desde o início do nosso projeto, estamos na temporada 2 agora, a primeira temporada a gente encerrou, que o nosso objetivo é sempre conversar com pessoas que fazem a diferença nos seus mercados, não é isso, DJ? E hoje a gente vai conversar com o Cássio Packer, que eu conheci há muitos anos atrás, ainda na Senior Sistemas, né? A gente fez alguns projetos lá, e que hoje é um grande fomentador do ecossistema de inovação aqui, investidor, né? E vai contar um pouquinho para a gente essa história de inovação, tecnologia, startups e novos negócios. Seja bem-vindo, Cássio. Poxa, obrigado aí pelo convite, honrado de estar aqui, compartilhando um pouco a história, né? Enfim, sigo aprendendo, embora eu estou já meio centenário já, nesses 49 anos. Mas vamos lá, então. Então, acho que sou reconhecido mais como um cara da área de tecnologia, né? Tenho 28 anos deste mercado. Fui formado pela FURB em computação e parte desses 28 anos foi na área técnica mesmo, desenvolvendo software, né? Então eu fui um cara de programa mesmo, codificador, mas sempre com um viés mais empreendedor, né? Eu acho que o dev tem essa questão da criação, e aí foi meio que uma jornada natural sair do código do programa e ir para negócios, né? Mas foi assim, basicamente comecei numa empresa de software de Blumenau, 4 anos desenvolvendo produtos na área têxtil. Aí eu viajei o Brasil todo e foi muito no cliente, né? Ou seja, não tinha esses processos hoje de requisitos, a gente tinha que já implementar software conforme o cliente pedia ali, o que me ajudou a acelerar bastante a minha carreira de TI. Então, de programação para analista de sistemas, que seria a carreira técnica ali, foi em 4 anos, né? Bem acima, muito mais rápido que na média. E quando eu tive a oportunidade, por conta dessas viagens, eu já, final de faculdade, comecei a ter a oportunidade de empreender também com o pessoal que estudou comigo. Então, já tive o meu primeiro negócio no final da faculdade, ali em 97, 98, lá em Timbó, uma software house. E aí eu não podia mais viajar. Então, a ideia de, como é todo empreendedor, empreende nas horas extras no começo, né? E aí eu precisava arrumar um outro trabalho, né, outro emprego na área de tecnologia que eu pudesse estar mais aqui em Blumenau. Aí eu fui para a Senior Sistemas. Então, dessa minha história de 28 anos, 21 foram na Senior, né? Ali começa uma grande virada na minha vida, porque meu interesse inicialmente foi de ter uma carreira curta na Senior, aprender mais sobre tecnologia. A Senior quando eu entrei na Senior foi 97, a Senior já tinha seus 9 anos, né, de vida, mas ainda era uma empresa mais ou menos pequena, cerca de 90 funcionários. Mas a ideia minha era apetite por aprendizado e repassar muito conhecimento também para a minha primeira empresa que estava surgindo. E aí veio as surpresas da vida, né? Nem tudo a gente planeja, né? As coisas vão acontecendo, sempre dando o meu melhor, fazendo o meu trabalho, quando fui convidado a ser um dos sócios, né? E a estratégia da Senior naquela época já era de diversificação, criando novos produtos, e os produtos eram novas empresas, né? Então eu fui chamado para ser o 5º sócio de uma das empresas, que era a Senior Sistemas em Segurança, e junto com os 3 fundadores, que eram sempre os controladores, e mais dois empreendedores, vamos falar assim, né? Então tinha meu sócio, que era o cara mais de vendas e acesso ao mercado, e eu era o cara da retaguarda do produto. Isso nós fizemos a Senior Segurança, uma empresa legal, assim, a empresa chegou a faturar 10 milhões ano e tal, quando em 2011 a Senior organizou uma nova estrutura, né, de governança, a gente virou uma SA, e aí a gente fez equivalência patrimonial e todo mundo virou acionista. Então, de 2011 para cá, me tornei acionista, não mais sócio, né? Então, entro em outro estilo de governança, mas ainda segui na área interna, né? Como gerente e depois executivo. Então, essa área de produto durou mais ou menos 15 anos na Senior, e aí eu fui me deslocando para a área de inovação e negócios. Chega uma hora que o produto que eu tocava era um produto de segurança, tu fica meio já muito bem atendido, tu vira uma autoridade e tal, mas chega uma hora que tu precisa de outras perspectivas, né? Já tinha um relacionamento global, uma certificação internacional, fazíamos feiras nos Estados Unidos e tal.
E aí eu queria, mas eu gostava mais de ouvir os estrategistas, o Kotler, nós ia pagar esse eu falei, cara, preciso ampliar meu leque de negócios. Aí eu me joguei para a área de inovação, na Sênior, né, comecei a trabalhar essa questão de cultura, novos negócios, e me tornei gerente de produto. Não era mais gerente de sistemas, do gerente de produto com viés mais comercial. O que foi para mim um desafio, né, porque o técnico tem aquela barreira ainda de relacionamento, de comunicação, de ser mais influente, mas eu acho que um pouco também das nossas paixões, a gente vai te levando a novas carreiras, sempre fui muito desapegado a isso tudo, e aí como gerente de produto foi fácil enxergar mais um viés de negócios em si, né? Então, aí o que aconteceu em 2011, comecei já como gerente de produto, já quando a gente estava como SA ali, fiquei uns 2, 3 anos, depois aí já nesse viés de empreendedor, eu fui cofundador de uma nova empresa dentro da Sênior, que chamava Red Tecnologia, né? E aí foi quando estruturei junto, né, com o time lá um novo negócio, foi em São Paulo, era uma integradora de software, de hardware e software, a gente fez todo o projeto Taniki dessa parte de segurança e automação predial. E foi assim, um aprendizado completo, né, da concepção do negócio, a estruturação, a operacionalização daquilo, e depois teve o fechamento que aconteceu depois da minha saída, né. Mas foi muito interessante porque concomitante a isso, como eu estava como gerente de inovação em poucos novos negócios, tinham várias frentes. E uma outra frente, ali para 2013 e 2014 já, eram as startups. Então, como eu participava ativamente, né, do planejamento estratégico, lá a gente já percebeu, então há quase 10 anos atrás, que as startups, né, viriam com muita força, mas ainda não existiam unicórnios no Brasil, né, estavam nascendo, Conta Azul estava nascendo, muita coisa nascendo, mas já no campo da estratégia, a gente já via como o que era oportunidade e o que era ameaça, né? Então a Sênior queria, né, de uma forma até modesta, achar o Sênior Killer, né? Quem que vai nos matar naquela ocasião. O dilema do inovador, você precisa procurar o que pode te matar. E aí, assim, estava vindo forte a questão da cloud, SaaS, se falava em IoT, esse boom, né, de novas tecnologias, o smartphone já, todo mundo falava em, né, mobile first. Então uma revolução na tecnologia, sendo já com um legado, difícil se transformar. Então, startup seria uma estratégia também da gente inovar também com produtos e em contrapartida, as startups teriam acesso ao mercado. Enfim, então estava com essa frente da nova empresa de segurança, uma empresa de engenharia praticamente, e as startups tocando paralelo. Eu sempre gostei de ser multifacetado ali trabalhando, gosto dessa dinâmica. E aí nós decidimos com as startups fazer um programa de aceleração, que era, né, uma das interações que as corpos fazem com as startups é pegar ideias ou início de projetos e ajudá-los a constituir um negócio, né? Um negócio que realmente fique de pé. Então a gente fez isso em 2 edições, e a primeira edição, quando eu ajudei a concepção toda, chamava Inove Sênior, eu acabei tendo que me ausentar na operação para tocar a operação lá em São Paulo, naquela empresa, por conta de uma saída repentina de um diretor lá, que seria o diretor da unidade. Então, como eu era basicamente o fundador, e a empresa foi muito rápido também o crescimento dessa empresa, porque ela passou por uma fusão de um canal nosso, eu já tinha 80 funcionários, isso foi tipo em 2, 3 anos. E aí tem toda a sinergia para resolver, cultura, revisão da estrutura de custos. Eu fui convidado pelo nosso presidente a assumir esse desafio. E foi, eu acho, uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque tinha filho pequeno, tinha que mudar para São Paulo, aquele negócio todo. Diferente, né? Podia dar um não sei o que ia ser a consequência, podia dar um sim, mas no fim, como eu dominava um pouco daquele mercado, aí eu resolvi sair. Então o projeto Startups deu um stand-by na minha vida ali, em 2015, ali, e fui para São Paulo. O que foi muito bom, porque daí eu exerci o papel de executivo plenamente, né? Estava à frente das áreas comerciais, de operação, área de projetos, aquele processo, né, de reestruturação, desligamento de pessoas, ao mesmo tempo, né, vender de uma forma positiva, isso tudo. E eu fiz minha missão lá de 1 ano, de organizar a casa, e aí voltei, né, como combinado com então presidente da Sênior, a ser plenamente gerente de inovação na Sênior. Então, naquela altura, já tínhamos acelerado 16 startups, isso foi em
2015, 2016. Bem no início desse movimento. Bem nesse início. Já tinha, de alguma forma, essa minha ausência, tipo assim, quando eu voltei, já tinha o que fazer, né? Que era o quê? Pegar essas startups que a Sênior acelerou e ia investir, fazer essa sinergia com o nosso negócio. Então foi também outra onda de aprendizado, porque eu me despi de um executivo para ser um mentor, um facilitador. Foi também uma ruptura, né, no meu estilo de trabalho, sair da linha de comando e controle para uma linha de influência. E, né, grandes aprendizados aí, mas foi bom para o meu desenvolvimento também. E aí eu segui, então isso foi em 2016, segui até 2019 na Sênior, focando em startups, né? Gerenciando o portfólio, fazendo novos investimentos, no novo programa de aceleração, a gente fez uma segunda edição, e desinvestimento também. Então foi o enxoval, né? O que é desinvestimento? É o processo, né? A corporação, ela investe na startup, ajuda a acelerar e tem a hora de entrar e tem a hora para sair. Não tem hora para sair, DJ, é isso aí, não tem. Startup tem a expectativa de ela crescer rápido, né? Errar rápido e realmente transforma no negócio ou não. Não que a gente desinvestiu em negócios que eram ruins, não fazia sentido para a Sênior pelo que a gente entendia como estratégico, né? Então esse processo é doloroso, é difícil, mas trouxe muito aprendizado. Hoje a Sênior ainda ficou com umas 2 startups no portfólio, comprou controle de uma delas. E aí quando eu saí lá, a gente mudou a relação de estratégia com startups de aceleração para investimento pleno, né? Foi quando aí teve a minha saída lá, então já não tinha mais um papel tão estratégico, era mais operacional de investimento. E aí a gente combinou de sair, né? Foi uma saída combinada e não planejada, embora já tinha sinais que não ia mais ter um futuro como vinha tendo na Sênior. E aí veio, né, um novo ciclo do Cássio, né, 2019 para agora, que foi, cara, que fazer. A única coisa que eu tinha certeza que teria que ser com inovação e startups, porque tinha, né, de uma forma muito densa, tinha vivido essa experiência com startups, né, muito intensa, vamos falar assim. E aí o que estava mais na mão era ser um investidor anjo, né? Já fazia investimento pela Sênior, não como um anjo, mas um modelo até cheques tipo anjo. E aí já tinha um relacionamento de ecossistema em Florianópolis, onde a gente estava com a base, então estava muito conveniente fazer isso. E esse processo foi meio que natural. Aí comecei então de lá para cá a formar um portfólio pessoal, né, como investidor anjo. Tem aí 8 startups investidas e co-investidas. Liderei alguns investimentos, né, quando a gente fala em investimento anjo, em rede a gente reúne vários investidores para fazer um cheque maior, diluir o risco e somar, né, potenciais ali como smart money ou ajuda para startup. Entra mais do que o dinheiro envolvido. Entra muito, é muito mais estratégico, exato. E aí isso foi legal, né? 2019 fiz isso, 2020. Eu gosto muito de estar próximo das operações também, então 2020 surgiu a oportunidade eu chamei de co-empreender, né? Tá mais empreendendo com uma startup lá de Joinville, uma startup que está indo super bem. Eu meio que ia dar grana, mas eu queria cuidar da grana porque eu senti que não tinha gestor financeiro, e foi muito positivo para todo mundo porque logo veio a pandemia e grana, né, caixa era uma coisa muito importante, e a gente teve que segurar. Ao mesmo tempo, né, tive minha participação relevante ali, não só como investidor, mas como um empreendedor inicial. E aí, mas eu sempre gostei não era meu sonho, né, não era meu projeto de vida, então é muito pontual a minha participação. Depois a gente vai trazer alguém que vai continuar o processo. Mas é interessante, eu sempre gostei de botar a mão na massa, né? Eu fiz o primeiro faturamento daquela startup em janeiro, foi R$1.000 para uma transportadora, e depois os últimos em dezembro foram R$60 mil. Então a gente vê um crescimento, organiza nos processos, trabalho. A gente entende fazendo muito isso, né? E aí eu parti para outros horizontes, já vinha na minha cabeça, conversando com alguns investidores de Blumenau, sobre como que potencializar o ecossistema em Blumenau, né, como startups. A gente vê uma indústria forte de tecnologia, mas startups hoje dependem muito desse capital de risco também, né? Então a gente começou a discutir, comentar e reunir os simpatizantes desse tema, em geral empresários da área de tecnologia, para discutir uma maneira de a gente somar força aí, né? Eu, como vim de um relacionamento nesse assunto forte em Floripa, onde lá isso funcionava muito bem, de alguma forma a gente via que dentro do ecossistema o que favorece muito o desenvolvimento de startups é ter um pilar de capital, né?
Não tem jeito, né? Porque as startups têm um modelo que o investidor gosta de receita recorrente. Só que são tickets bem menores. Então, o caixa gerado pelaquela receita recorrente não é suficiente para a situação da empresa. Ela precisa do capital para crescer mais rápido e estruturar. Crescer, ganhar mercado, crescer, ganhar mercado, crescer até chegar no momento de voo de cruzeiro, né? E algumas startups de Blumenau, os investidores não eram daqui, né? Nada de errado com isso, mas por que não, né? Estar mais próximo e fazer isso também, esse acesso para investidores daqui, todo mundo ganha. E aí acabou, numa forma, né, também não planejada, surgindo, né, a SC Angels, né, com um grupo de pessoas aí interessadas nisso, né? Então, fui um dos líderes, né, fundadores, né, o próprio DJ também, um membro nosso lá. Então, tem várias especialidades ali dentro desse grupo, justamente para o investidor, o empreendedor olhar em nós, não só o dinheiro, né, que realmente a gente tem um dinheiro rápido, comprometido por boa parte desses associados, são mais de 100 associados em toda Santa Catarina, mas também acesso rápido ao capital intelectual, né, e ao mercado também, porque quem nos procura pergunta, poxa, eu tenho meu mercado, esse mercado, sei lá, de logística, quantas pessoas entendem logística, ou da área da indústria, ou da área de saúde, e assim por diante. Então, está dando super certo. Hoje eu me ocupo bastante ali com a associação e com uma holding de investimento que a gente administra esse capital dos investidores. E também, né, para estar ainda com o chapéu de empreendedor, empreendo numa escola de tecnologia chamada Pacetech, onde a gente tem um viés aí muito ligado ao meu propósito também, né, agora dos sócios, de transformar a vida das pessoas, profissionalizando eles na área de programação e acessando, dando acesso a eles a empresas para ter uma carreira em tecnologia. Porque no fim eu sou muito grato, né, esse ciclo de meio que natural, e pouca gente pensa sobre isso, né, de trocar tempo por dinheiro e depois trocar dinheiro por dinheiro, né, que é o que o investidor faz, né. Então, a ideia é que nesse ciclo possa formar mais pessoas, né, e a gente possa aí também, como empreendedor, ativando e trazendo mais pessoas também, como na área da educação, para essa tecnologia que no fim depende muito também da mão de obra, né, para crescimento. Então, tento atuar nessa cadeia de valor, vamos falar assim, do setor de tecnologia, né, do qual eu falei que eu estou presente, na formação de mão de obra e também no capital para as pequenas empresas que estão surgindo. É um trabalho de base, né, de estrutura, né, para fundamentar o crescimento para o futuro, né? Basicamente isso. Então, até tenho como propósito, uma coisa que eu aprendi lá numa escola de governança, hoje eu tenho o propósito de ajudar as pessoas, startups e empresas a tomarem melhores decisões, né? Como conselheiro, como mentor, como investidor. E eu também, né, aprendo com isso tudo a tomar boas decisões, porque a gente vive errando também, né? Não só acertando, né? Mas algo que deixa a gente elitizado, a gente empolgado. Acho que a vida é esse movimento, né? Então eu não consigo ficar passando tempo, né, ou desocupado. Eu preciso me ocupar e gerar valor com o meu tempo. Né? Nem todo mundo gosta que eu faça isso, mas... Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é bastante pertinente com relação a essa história. Você falou de 28 anos na área de tecnologia, extremamente interessante, e você, dentro desse ciclo de 28 anos, pelo teu relato agora inicial, você passou por muitas etapas dentro do processo, dentre elas, inclusive, a de assumir como executivo uma empresa do grupo em São Paulo, e depois se despir dessa vaidade, né? Porque quando o cara está no topo da cadeia, como executivo, ainda mais na principal cidade do Brasil, que é São Paulo, é natural que você se sinta grande, né? Se sinta forte. E de repente você vem e muda o contexto e sai de executivo, do front, para ser meio que um mentor, um orientador e tudo mais. Nessa história toda de 28 anos, o maior desafio foi assumir a posição de executivo, foi pivotar para a área comercial sendo um cara que outrora era de programação, ou foi agora mais na fase final essa ruptura, não vamos chamar de ruptura, mas essa saída da sênior, né, que era a tua base, teu alicerce, e mudar completamente a carreira para um olhar totalmente diferente? Qual foi desse cenário todo o desafio maior para o Cássio? Sem dúvida foi a carreira solo, vamos falar assim, né? Porque eu, de alguma forma, eu tive a oportunidade e a sorte, né, de embarcar com grandes empreendedores e líderes que eu encontrei lá na Sênior, né, os próprios fundadores. Então, claro, eu tive o meu lado da entrega, mas foi um processo de crescimento conjunto com a companhia, né? E que me alimentava com
né, com conhecimento, Até dava segurança? E dava com muita segurança, naturalmente. Mas ela termina, né? O que aconteceu em 2019, onde eu já não rendia mais como executivo como poderia render na área que eu estava, né? A minha oportunidade lá seria seguir ainda na área de produto. E eu não queria mais isso. A gente sempre pensa, pô, qual é o próximo capítulo do meu livro, né? Já era agente de produto, voltar para agente de produto, né? Ou era para ser um diretor corporativo, ou para mim não fazia mais sentido, né? E aí foi muito difícil. Aquelas situações onde tu não dorme à noite, né? Porque mesmo que eu tinha, né, a liberdade financeira, né, tipo como acionista, tu perde, né, a pirâmide de Maslow lá sobre a realização, o que fazer, né, e por onde começar. E fazer sozinho é muito difícil. Muito, muito difícil. Então, assim, a gente sabe, né, que todo mundo começa sozinho, então leva muito tempo. Eu ainda vivo esse dilema, né, se eu vou voltar a participar de uma empresa maior, se eu vou ficar pontualmente em algumas startups, ou só atuar como investidor. Mas o que me interessa muito é o aprendizado nessa jornada. E essa dinâmica como sozinho me permite ter muito mais interações. Porque quando tu sai de uma empresa grande, né, você, embora ela seja grande, parece infinitas possibilidades, é muito pequena perto do que está fora da empresa, né? Então, só que você tem que lidar com o equilíbrio emocional, né, da expectativa, da ansiedade, dos medos que aparecem, né? Então, assim, de alguma forma, os sócios que eu tive na cena eu não tenho agora, né? Então, você tem que criar novos sócios, né? Eu não gosto de fazer nada sozinho, né? Gosto mais de trabalhar com... Até porque eu me autoconheci muito nesse processo, né? E eu sei o que eu não sei, né? O que eu preciso de ajuda. Não adianta querer fazer isso. Abraçar o mundo não dá. Não adianta. E aí esse desafio, estou aprendendo muito sobre governança, sobre sociedade, tentar levar isso também para outros empresários, porque eu acho que o segredo, né, a gente vê isso muito no investimento, é o grupo societário, né? A gente admira o sócio solitário ali, mas ele não consegue ir muito longe e muito rápido, né? Mas quando tem sociedade que funciona, são raras exceções, né? Cria sinergia. Cara, os negócios com estratégia, com uma boa execução, tem muita riqueza aí, né, em volta disso. Então eu procuro identificar isso, né, e ajudar na altura que eu puder, né. Eu acho que o grande desafio é essa complementariedade, né, de conhecimento. Porque quando o cara se propõe a fazer um voo solo, e ainda mais no viés que o Cássio optou, né, que é como investidor de startup, normalmente o cara que desenvolveu a startup, ele tem um conhecimento técnico, ele está buscando em você, além do investimento, muitas vezes todo o conhecimento, o acesso ao mercado, de estratégia, de mercado, ligar os pontos, exatamente, interconectar as áreas. E às vezes você, por ter ficado tanto tempo dentro de uma companhia robusta, como é o caso da Senior, não é que não saiba, mas também não é detentor de um conhecimento tão amplo nesse sentido, porque antes tinha uma retaguarda dos sócios, dos outros parceiros, e agora você está sozinho, né? Então é muito importante, né, o que vocês têm dentro da SC Angels, que é ter outros sócios, investidores, outros parceiros que tenham um conhecimento complementar para dar essa segurança, porque senão é uma coisa complexa. Quando a gente analisa um negócio lá com os associados, investidores, não precisa fazer a diligência ainda para saber onde é que estão os gaps, né, e os riscos por trás disso, e a gente identificar se a gente consegue ajudar a cobrir aqueles gaps, porque todos têm, né? Sim. Em todas as empresas, inclusive ainda na Senior, né? Então é normal isso. Então a gente tenta, a gente acha que a gente consegue ajudar, isso não é um gap crítico para o sucesso. Tem coisas que o empreendedor tem que ter, tem coisas que ele pode aprender. E isso é legal também, né? E quando a gente encontra esse empreendedor que reconhece isso, esse aí é o ponto também que tem que ter essa convergência, que ele precisa de ajuda naquilo. O problema é quando encontra um empreendedor que não, isso aqui, ou ele blefa, diz que precisa de ajuda, depois não aceita ajuda, ele se é meio teimoso, então a gente acaba não interagindo mais tanto e aquilo acaba não sendo mais um ativo tão interessante para nós, né? No fim a gente quer mais o dinheiro de volta do que participar daquela história, né? Porque o que tem é a participação de histórias, né? E a gente tem história para contar, para aprender, né? E para servir como referência também. Cássio, eu queria que você falasse um pouco sobre o potencial das startups catarinenses e brasileiras, esse mercado que para muitos dos nossos, né, das pessoas que acompanham a gente aqui pode ser um mercado novo. Fala um pouco mais sobre isso, porque a gente vê, o mercado de startups está indo muito bem, o mercado de startups está indo muito mal, mas numa perspectiva mais histórica, assim, fala um pouco sobre isso,
né, para as pessoas entenderem um pouco melhor essa questão do potencial. Eu entendo, assim, minha leitura, o mercado de startups está muito atrelado ao apetite de empreender, né? Porque no final das contas o que está por trás, quando falo em startups, em empresas de tecnologia, por ter esse viés de se tornarem mais rapidamente uma empresa maior, né? Uma empresa que possa ser vendida, porque acaba atraindo investidor, é a capacidade de achar empreendedores que estão no momento de vida, né? E que está conciliando com alguma oportunidade de mercado, né? Seja tecnológica, como aconteceu, né? Quando tu pega aqui os empreendedores ou startups que surgiram nos anos 80 em Blumenau, foi a oportunidade da microinformática, né? Que surgiu, uma abertura de mercado, e empreendedores, no fim, né? Isso não é uma chamada de empreendedores, é um empreendedor que visualiza aquela oportunidade e faz acontecer, né? Assim aconteceu nos anos 80 aí com a Sênior, com a Benner, com a WK, né? Com o Operacional Têxtil, né? Que a Cetil foi o grande, berço disso tudo. Sim. E isso é tão forte que ainda em Blumenau, se você vai verificar o nascimento das startups daqui, elas são de intraempreendedores, né? A gente pega, né, Paytrack, são intraempreendedores, um da Sênior, outra da Unicelv, né? Ou seja, tem essa vivência em empresas e chega uma hora, eu identifiquei uma oportunidade e eu vou empreender, né? Assim como a Lincros, né? A gente vê várias empresas nessa linha. Diferente de Florianópolis, onde o viés, o berço é o conhecimento já, né? Sai muito da universidade. E aí com o conhecimento a pessoa também desperta, poxa, isso aqui tem uma oportunidade. Então tem um pouco desse sim, todos, né? O que é comum esse viés, eu sou um empreendedor, eu quero fazer isso, né? E quero mudar esse jeito de resolver o problema, ou resolver de fato esse problema que ainda não tem solução. E tem também esse viés de aproveitar essa abertura de mercado que tem surgido, né? A RD surgiu com o nascimento praticamente do marketing digital no Brasil, né? Então o empreendedor, né, o Eric Santos, percebeu que, cara, ninguém fala disso aqui, né? Eu vou começar a falar disso. Vou construir uma ferramenta aqui para aproveitar esse mercado. Aí quando vê o movimento SaaS, né, que é o Software as a Service, veio com o surgimento da Cloud Computing, né? O software como serviço. Então empreendedores identificam essas oportunidades. Eles não, ano que vem vão empreender. Isso não existe, entendeu? Ele até pode ter o desejo, mas ele empreende quando, poxa, agora eu percebi. Ou, o que é muito comum, que eu me considero mais isso, é o segundo cara, né? Que é o cara, que é o empreendedor que não despertou ainda. Tipo assim, cara, eu vou identificar essa oportunidade e DJ, vem comigo. E eu sinto que tem a competência que me complementa e ativa o perfil empreendedor, né? E aí tem esses co-empreendedores que participam muitas vezes desse negócio, mas sempre surge nessa linha. Então, assim, essa leitura do mercado, né, DJ, dos últimos, 10 anos, né, que eu não tinha unicórnios, agora nós temos mais de 20, né? Eu acho que também falo unicórnio só para uma referência, né, que são as empresas que valem bilhões de dólares e brasileiras, que seria o ápice, né? Sim. Quase uma exceção, mas por baixo dessa pirâmide existem, no Brasil, não tem um número exato ainda, as leituras sempre são feitas, cerca de, acho que o último número eram 40 mil startups, tem 12 mil em Santa Catarina, em torno de quase 100 mil startups, então tem uma densidade muito grande. A grande maioria não passa de uma pequena empresa, né? O que é a frustração, porque sempre existe a inspiração, né? Os grandes líderes de startups, as grandes startups, mas a grande maioria realmente não consegue avançar no que a gente chama de vale da morte, né? Ou seja, quando vem a realidade do mercado, ou tu cresce ou tu morre, né? E a sociedade não resiste a essa pressão de, eu preciso, né? Eu preciso ter uma renda melhor, eu preciso daquela pressão social, familiar e tal. Então muitas morrem, mas surgem as que ultrapassam o vale da morte e conseguem capturar, né? Gerar valor e capturar investimento e crescer. Então, assim, de alguma forma, o Brasil é um celeiro de muita oportunidade. O DJ, assim, tem startups nascendo todo ano. Tem anos mais promissores, anos menos promissores, né? Tem anos também de um pouco de insegurança, né? O que acontece no meio empresarial reflete no mercado de venture capital. A gente teve um retrocesso, né, de investimento agora em 2022 em relação a 2021. Também tem todo o cenário envolvido, né, por trás disso tudo. Mas deve ter uma retomada já esse ano. Então é muito dinâmico o surgimento de novas startups. E o que vem acontecendo com força também é
as empresas estimulando isso, né? A Sênior começou lá em 2015 fazendo isso, era talvez uma única de Santa Catarina, poucas em São Paulo fazendo, né? Porque é uma necessidade de inovar através de trazer esses empreendedores. Porque para a empresa grande, ela está no dia a dia resolvendo os problemas do dia a dia. Então precisa ter um olhar de uma unidade de fora, outro grupo resolvendo isso para poder criar inovação de verdade. Aí startup conecta com inovação e pode ser no modelo escalável SaaS, você falou, mas não só isso, né? Pode ser base tecnológica, pode ser desenvolvimento de materiais, pode ser uma série de iniciativas como startup para gerar inovação de verdade para o mercado como um todo e para essas grandes empresas que não precisam ser grandes. Qualquer empresa que está envolvida no dia a dia e tem dificuldade para inovar pode fazer, né, o conceito de inovação aberta se conectando com isso. E acelera muito o crescimento. Pega a TOTUS, né, que é uma grande empresa de tecnologia no Brasil, comprou RD, nós estávamos falando, uns bilhões ali. Então, assim, a Stone, né, que comprou a Lynx, né, enfim, uma loucura, né, isso. Então, assim, é uma estratégia de crescimento também. E esses atores mudam toda a dinâmica do mercado. Então, mais empresas investindo em startup, mais investimento anjo, mais venture capital, né, que são os fundos institucionais, atraem novos empreendedores também, porque se ele vê que tem acesso a capital, né, também, ele também se estimula, né, se motiva a fazer. Mas eu vejo um cenário sem volta, né? Acho que pelo menos por um tempo ainda startups vão continuar surgindo, o Brasil está engatinhando, o Brasil é um celeiro de empreendedores, ainda, né, que falta muitas vezes o preparo, né? Infelizmente a gente não consegue competir com o conhecimento que existe lá fora, a grande maioria é na raça, mas eu vejo, né, até que muitos empreendedores, vamos falar assim, sem o pedigree, né, como falam aí, tem o complemento comportamental necessário. Já vivi, né, empreendedores ousados, não tão competentes, chegarem lá, versus empreendedores super competentes, mas não tão ousados, né? Então, não tem uma fórmula mágica de sucesso, né? E sim vários ingredientes que dão um bom bolo aí. Mas tá indo super bem pela SCM, a gente analisou, a gente está crescendo com essa atração de startups, a gente analisou 120 startups no ano passado, né? Então tem surgindo cada vez mais movimento, isso que a gente mira mais o sul do Brasil. Isso mostra que é um terreno fértil, que o empreendedor, né, que o Brasil gosta de empreender, gosta de resolver problemas. E a gente sabe que o nosso estado não vai resolver os problemas, né, vão criar os problemas, né, e tentam não atrapalhar, mas a gente precisa desse fomento público também, né, que é pouco, né, as políticas públicas ainda, o investidor anjo não é reconhecido de uma forma segura do governo com esse tipo de investimento, ele trata isso como um empréstimo, né? Então a gente paga imposto de renda e acaba fomentando mais por propósito do que de fato como uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Então tem várias melhorias a serem feitas. Né? Mas quando dá um resultado bacana também. Quando dá um resultado bacana, mas você precisa ter um portfólio, porque é difícil tu acertar na primeira, né? Sim. Pode ser, mas em geral o que a gente prega é investir em até 10 startups pelo menos, para assim ter uma que possa... E compensa todas, possa, né? Dizer, porque na média, vamos lá, pelo meu portfólio é uma rentabilidade que não condiz com o risco. Entendi. Né? Ou você aproveita aquilo, além do investimento, como aprendizado, como apoio que está dando para o mercado ali, ou realmente é melhor deixar o dinheiro no banco, né? Não em criptomoeda, mas no banco. Porque, só que no fim dos casos, no banco tu continua enriquecendo o banqueiro, né? Sim. E a ideia do risco é enriquecer mais pessoas, né? Gerar riqueza, empregar gente. Então, a startup de Joinville, que só tinha os empreendedores, hoje emprega 70 pessoas, né? 3 anos depois. Então, são histórias... Um crescimento acelerado, né? São startups que a gente vê que participou e talvez se não tivesse feito não existiria, né? Então isso faz sentido. Que a ideia do S-Angels, e que eu participo, é interessante comentar um pouquinho, né, se complementando, que é mais do que tem um envolvimento com os empreendedores, e os próprios investidores também trocam experiências, então tem aprendizado de todos os lados, isso é bacana, é um processo tem o give back, né, a gente oferece conhecimento, aprende muito também, então isso é interessante, estar num ambiente de aprendizado, de evolução. É isso aí. O que acontece é que todo mundo vive numa caixa, né? Eu estava na caixa da Sênior, né?
que é gigante, aprende, cresce, ganha dinheiro, tudo. Mas quando sai da caixa, tu tem que aprender outras coisas, né? Sim. E na S-Enders, todo mundo tem essa caixinha ali. Às vezes a gente proporciona a oportunidade de tu sair um pouco da caixa, né? Uhum. Tem outras cores, tem outras coisas, tem outras vibes, tem outras oportunidades. Nem tudo é alegria, tem tristeza também, né? Mas essa E acho que esse conexões, universo, e outras conexões possíveis, isso para desenvolver negócios, né? exato. Então isso é algo que tem dado certo. A gente tem buscado e atraído muitos associados, né, que buscam esse conhecimento e esse networking também. Legal, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou num dado instante aí sobre Vale da Morte, né, que é aquele limbo, né, que fica entre o momento que a startup começa, recebe o investimento e a necessidade dela passar daquela etapa, e aí sim, uma vez passado por aquela etapa, a probabilidade dela decolar aumenta. Vamos usar dessa forma. Pela tua experiência, pela tua vivência atuando com startups, quais são os fatores que mais derrubam projetos às vezes extremamente interessantes, mas que acabam não acontecendo? É gestão, é liderança, é só investimento, porque a gente sabe que o investimento tem um impacto muito grande, é dificuldade para vender, é marketing, onde estão os pontos cruciais que faz com que muitas empresas que num primeiro momento, até pela sua experiência analisando assim, cara, isso tem tudo para dar certo, e ela fica no limbo, fica no Vale da Morte e não ultrapassa essa barreira? Sim. Boa, excelente pergunta. Varia muito, né? A gente fala do Vale da Morte no estágio que a gente chama de Product Market Fit, né? Do cara achar um fit para um mercado, né? Para aquele produto, né? Então, nesse estágio inicial, que é do qual a gente acaba investindo como investidor anjo, tem dezenas de razões, mas as três principais que a gente observa é de solução societária, aquela de atrair o sócio no começo. Todo mundo está animado, o mercado existe, aparentemente, mas não foi validado, né? E depois, né, vem a real do mercado, a realidade. não é tão simples, né? Então essa sociedade, ela em média dura um ano e meio, depois ela tende, quando a situação fica muito mais difícil, ela tende a se dissolver, né? E na saída de alguém estratégico, acaba matando a startup. Então, é algo que a gente avalia com muito cuidado, esse alinhamento societário, como isso está, e né, com as expectativas de cada um, ainda que é imprevisível, porque quando fala com a sociedade hoje, tem uma fotografia. Em 3 meses muda tudo, né? O cara pode ter um filho, pode ter mudado a vida. Pandemia, né? Pandemia, mercado mudado, uma série de fatores. Então, esse é O segundo, que é bem comum, é o cara ter um produto que não resolve uma necessidade real. É um negócio bacana, legal, e nele encontrou alguns entusiastas que podem se interessar pelo produto, mas a venda é muito difícil, porque sabe, o melhor cenário é tu não precisar vender o produto, né? O melhor cenário é alguém querer comprar teu produto. Então, assim, quando alguém com aquela dor latente vê aquilo e faz todo sentido para mim, né? Então tu não precisa vender, né? O mercado quer comprar aquilo. Então poucas startups encontram um produto que o mercado quer comprar, né? É inovador, é diferente, não, mas o mercado, né, tem essa dinâmica, está satisfeito, outro não conseguiu, né, conversar, quebrar as objeções, aí entra as habilidades, que são muito importantes nessa sociedade, de ter o vendedor. É comum ter a sociedade de técnicos e o cara ser vendedor, que não é ousado, inclusive normalmente é o perfil do vendedor que ativa a questão do otimismo, não, vamos porque eu vou vender. Então isso faz toda a diferença. Então não atender a necessidade de mercado é uma segunda opção. E a terceira é acabar a grana. Então o empreendedor ele tem um limite também, né, de até onde eu aguento, né, fazer. Ele tem a expectativa, eventualmente quando bem organizado, um orçamento que ele define, vamos investir, sei lá, 100 mil nesse negócio, se a gente sair do outro lado com isso a gente continua, senão não. Então a opção dele é, acabou o dinheiro, não faço mais nada, acabou o dinheiro, tento um investimento. Se ele não conseguir um investimento, né, vender realmente a ideia que aquilo pode ser um negócio, ele acaba também desistindo, né? Porque daí chega de novo a pressão social, familiar, cara, cadê a grana? É admirável, né? Quando houve um empreendedor que pegou empréstimo bancário, vendeu o carro, fez tudo o que podia para sobreviver a essa escassez de recursos mesmo que existe, né? Então são os três principais, acaba vindo outros, né?
compartilham, né? Mas são coisas que a gente, inclusive na nossa diligência, a gente investiga isso, né? Sociedade, produto, está validado, tem cliente, não tem São cliente. os mais difíceis de resolver, né? Putz, essa parte financeira, assim, o pessoal negligencia muito, né? Gestão, né? Startup, para com isso, não sei, cara, o dinheiro vai acabar, é oxigênio. Então, quando vai fazer qualquer análise e ver que existe essa negligência, não que tenha que ser, né, o primeiro tema prioritário da startup, mas tem que ter um cuidado com isso, né? Então, sem dinheiro não se faz nada e realmente o negócio quebra. Então, é por aí. Quando avança essa parte, eu diria assim que o maior desafio é o empreendedor se tornar um líder. Porque, na verdade, o empreendedor não constrói uma grande empresa, o empreendedor constrói um grande time de líderes, que a Sênior conseguiu fazer. Quando supera esse vale da morte, encontra o produto fit com o mercado, que é o Product Market Fit, o desafio do empreendedor é formar esse time de lideranças, né? Então, o empreendedor queria o time que queria uma grande empresa. Então, nem todos conseguem isso. Seja vaidade, seja falta de conhecimento. Por isso que empreendedores que já passaram por uma jornada dentro de uma empresa, que viveram entendem, né? O que é formar time, trabalhar em equipe. Então, a gente vê isso como um fator crítico de sucesso no nosso segundo estágio, né? A capacidade de liderar, criar visão e aí sim, né, construir estratégia como liderança toda aí. Cássio, eu queria que você fizesse um convite para os potenciais empreendedores e também para os potenciais investidores aí que podem se relacionar com a S-Angels e que é um ecossistema de conhecimento, né? Fala um pouco mais sobre isso. Claro. Então fica o convite, né, para quem está nos ouvindo e gosta desse tema de inovação, gosta do tema de impactar de alguma forma a economia, criando novos negócios, de conhecer a S-Angels. A gente aí está com a sede, nossa humilde escritório no Centro de Inovação, então a gente tem ali uma base, mas enfim, a gente atende, né, uma reunião online para se apresentar, explicar melhor, são vários associados daqui que também podem tomar um café. E os empreendedores, né, que querem empreender, querem ter a mentoria, a gente fornece mentorias muito antes do investimento, justamente para ajudar a dar uma clareza para o empreendedor sobre os desafios dele, ou sobre o que ele deveria estar avançando em relação ao negócio. Também a gente fica muito disponível aí para acessar. Então, nosso site, né, scendes.com.br, tem uma linha de mentorias. Quem pensa em empreender, ou mesmo empresários que querem interagir com startups também, estou à disposição aí para compartilhar a experiência, né, que eu tive aí, quem sabe ajudar numa orientação de como interagir com essas startups, né, como a gente pode estar se ajudando, né? Então, é muito bacana desenvolver esse ecossistema. Então, fico à disposição e lisonjeado com o contato. Legal. E, Cássio, nosso podcast, o projeto se chama O Novo Hunter, e a gente fala sobre esse perfil desse empreendedor, ou desse profissional que está hoje no mercado para construir as empresas do futuro, né? Para você, qual que é o perfil desse novo hunter, esse novo empreendedor? Olha, é um perfil que está em mutação, né? É um perfil que ele é mais de ouvir, né? É um perfil que não sabe ainda muita coisa, né? Ele tem que ter essa curiosidade, a humildade, mas tem que ter a coragem de fazer, né, o que ele está enxergando como empreendimento ou como novo produto. Então, acho que esse perfil eu acho que ele não é tão novo assim, né? O perfil do inconformado com as coisas, né? É o perfil de buscar a mudança que precisa ser feita, é o perfil que traz significado para a vida dele. Eu acho que isso cada vez mais está tendo um cuidado, cara, isso faz sentido resolver esse problema, né, para mim, né? Porque para tudo tem soluções também. Às vezes a pessoa ela é sensibilizada, mas talvez não é ela que deva resolver aquilo, né? Então, assim, ela tem uma relação com aquele mercado, aquele produto, ela que deve fazer isso, né? Ela tem as competências para isso. Então, acho que é esse perfil também da clareza, né? Tem uma clareza sobre, eu falo muito sobre isso, né? Sobre, é o meu momento, é importante para mim fazer isso, né? E onde isso vai me levar? Porque eu sou daquele que, se vou entrar, é de longo prazo, né? Eu acho que não é o perfil mais do aventureiro, né? É o perfil do cara que entra para ganhar campeonato, né? Acho que isso legal. Legal, obrigado, Cássio. Roberto, eu queria que fizesse as considerações, né? Legal. E obrigado pela conversa, foi muito bacana. Obrigado. Cássio, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Se quiser deixar aí algum contato adicional, falar alguma coisa a mais, depois eu encerro o programa.
Não, legal. Não, então meu contato deve estar na bio ali, né, nos comentários. Sou muito acessível, né? Pode entrar em contato direto pelo meu WhatsApp ou mesmo pelo LinkedIn, Cássio Packer. E aguardo aí, qualquer dúvida que tenha ficado aí, fico super à disposição. Legal, então, mais uma vez, você que acompanha aí nosso programa, esse foi um bate-papo muito interessante com o Cássio Packer, onde a gente falou muito das startups, conheceu um pouco da história dele, dessa relação íntima que teve ao longo de tantos anos com a Senior Sistemas, e agora investindo em startup à frente da SC Angels, e tendo aí toda uma visão diferente a respeito desse mercado, que eu acho que assim, teve dicas valiosas, se você observou, a respeito do que faz você de repente, se está sonhando aí em ter o seu negócio, em começar a trabalhar com o viés da startup, o que você deve observar para que você não caia lá, né, nas armadilhas que o mercado oferece, que não são muito diferentes, né? Tanto para startup quanto para empresas convencionais, as armadilhas são muito similares, né? Essa que é a grande realidade, elas são similares. A diferença às vezes é a escala, o tamanho delas. Então continue prestigiando aí o nosso programa, continue acessando, continue compartilhando, que isso é muito importante para a gente, e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lincitec, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau.